Fala galera do canal do meu timão, John novamente na área. Hoje não para trazer uma análise tática e sim um vídeo para expor minha opinião. Eu vou falar muito sobre essa ideia ideia não, né? Sobre esse fato do João Vitor não ter ido nem para a seleção oficial do Campeonato Brasileiro e também nem para a seleção da ESPN, né? Da Bola de Prata. Antes de mais nada, né? Como eu falei, citei, né? Os nomes dessas premiações, mas também quero dizer que eu respeito muito, tá? Qualquer pessoa que está ali, qualquer pessoa que vota, eu respeito bastante, mas também a gente vive num mundo em que discordar é muito válido, né? Quando existe um debate para discordar, então eu discordo bastante, mas como eu falei, sempre mantendo o respeito, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, eu vou fazer uma missão para você. Tenta colocar na cabeça do Joe, que vai ler os comentários de vocês, por que o João Vitor não está em nenhuma dessas duas seleções. Então, tenta colocar na minha cabeça aí, beleza? Então, deixa nos comentários que eu vou ler, eu vou tentar dar uma interagida. Agora, sem mais conversa, bora ouvir aí a minha opinião, que eu quero falar muito aqui nesse vídeo. Bom, galera, a seleção do campeonato, né, ela saiu antes do jogo contra o Juventude. O jornalista Pedro Ivo, ele deu a informação de qual seria a seleção, e a dupla de zaga era Gustavo Gomes e o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Gustavo Gomes do rival, o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Eu falei, caramba, tá bom, na ESPN é óbvio que o João Vitor vai estar. Saiu a da ESPN, né? Como eu falei, respeito muito, tá, galera? A emissora de muito respeito, as pessoas que votam, mas eu tava esperando e o João Vitor também não estava, não só ficou ausente, mas como ficou em quinto lugar. Galera, eu não consigo imaginar o João Vitor abaixo do top 2 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, talvez um top 3 ali, se dá uma roubadinha, mas para mim é top 1 e top 2 no máximo, ou seja, para mim o João Vitor tinha que estar em qualquer seleção do Campeonato Brasileiro que envolvesse os melhores do campeonato, para mim o João Vitor deveria estar. E aí eu falei, caramba, o João Vitor, que antes de entrar em números, né, que muitas vezes são importantes, eu gostaria de contextualizar. Cara, a importância, a capacidade, na verdade, de desgrudar da última linha e corrigir problemas coletivos que o Corinthians teve, antecipação, interceptação de passe, duelos aéreos, duelos no chão, coberturas, situações de 1 contra 1. Eu falei, cara, como esse cara não está em nenhuma seleção do Campeonato Brasileiro? Eu falei, vou ver os números, né? Porque sim, galera, para fazer todo o pré-jogo tático, para fazer todos os materiais, eu estudo o adversário, assisto cerca de 10 a 12 jogos, gosto de estar por dentro, de saber todos os detalhes para falar e passar para vocês. E aí eu falei, cara, todos os jogos que eu vi outros zagueiros, vi zagueiros excelentes, esses que eu nomeei, como Gustavo Gomes e Júnior Alonso e o Léo Ortiz, né, que foi no lugar do Gustavo Gomes na seleção da ESPN, são 3 zagueiros excelentes, respeito demais eles, a carreira deles, o futebol deles, mas vi todos eles jogando várias partidas, né? Por exemplo, o Gustavo Gomes, na verdade, ele jogou apenas 20 jogos, né? Praticamente só um turno do Campeonato Brasileiro, então para mim já perde a credibilidade. Júnior Alonso jogou mais do que o Gustavo Gomes, o Léo Ortiz também, como o João Vitor fez um Campeonato Brasileiro quase como titular, né, em todos os jogos. Mas eu falei, cara, eu vi muitos zagueiros, eu vi esses 3 jogarem, e assim, não é clubismo, o João Vitor desempenhou mais nesse Campeonato Brasileiro. E aí eu fui atrás dos números, e olha só, entre os 3 zagueiros, o João Vitor é o primeiro em desarmes, ou seja, entre esses 3 zagueiros, né, João Vitor, Gustavo Gomes, Júnior Alonso e Léo Ortiz, ou seja, o João Vitor contra esses 3 zagueiros. O João Vitor tem mais desarmes que os 3, tem mais cortes que os 3, então já são 2 indicadores bem importantes. Tem menos dribles sofridos que os 3 por partida, né? Tem mais duelos vencidos no chão, tem mais duelos vencidos no alto, e ainda tem mais, tá, galera? É o primeiro em disputa de bolas vencidas, é o zagueiro que acerta mais passes no campo do adversário, e aí é o segundo em acerto nas bolas longas, o Ortiz, né, tem mais do que o JV, e também é o segundo em interceptações, o Ortiz vence por 2 interceptações a mais. E eu falei, caraca, velho, os números também me mostram isso. Pô, o João Vitor é melhor melhor em tudo, né, do que esses 3 zagueiros na questão dos números. E aí, além disso, o João Vitor desses zagueiros, né, foi o zagueiro que mais passou jogos sem sofrer gols. Mas isso eu não gosto de contar muito, porque isso é muito mérito coletivo. Às vezes, por exemplo, podia ter acontecido, né, foi raro, mas, por exemplo, o João Vitor falhar e aí o Gil cobrir. Não tô falando que foi raro o Gil cobrir, tá, galera? Tô falando, tipo, o João Vitor falhou bem pouco nesse Campeonato Brasileiro,
teve sim, né, algumas falhas, como quase todo jogador tem, como o Léo Ortiz teve, como o Júnior Alonso teve, como o Gustavo Gomes teve, como o Nathan Silva, do Atlético Mineiro, que é outro zagueiro que eu acho que deveria estar nessa briga, também teve, né? Mas muitas vezes jogos de menos gols sofridos, teve partidaça do Gil, teve algumas partidas boas do Cássio, do Fagner, então era meio injusto colocar esse dado, né, como uma justificativa para mostrar que o João Vitor foi superior individualmente do que esses zagueiros. E aí que eu gostaria de entrar. Talvez o que mais entra na minha cabeça é que, por exemplo, o Gustavo Gomes foi campeão da Libertadores, mas isso não faz parte do Campeonato Brasileiro. O Léo Ortiz foi convocado para a seleção, tudo bem, parabéns para ele. O Júnior Alonso também, muitas vezes convocado ali para sua seleção, que é o Paraguai, se eu não me engano. Mas, enfim, galera, o recorte ao Campeonato Brasileiro, é a seleção do Brasileirão. Não é seleção se o Gustavo Gomes é melhor que o João Vitor, se o Júnior Alonso é melhor que o João Vitor, se o Léo Ortiz é melhor que o João Vitor. Não, não é isso. É quem jogou mais no Campeonato Brasileiro. E para mim o João Vitor jogou mais do que esses 3 zagueiros no Campeonato Brasileiro. E digo mais, eu acho que uma dupla de zaga que seria mais coerente seria João Vitor e o Nathan Silva. E por que eu falo do Gustavo Gomes, que é um zagueiraço? Porque, cara, 20 jogos é uma amostra bem pouca. Por exemplo, o João Vitor jogou muito mais partidas que ele. O Gustavo Gomes jogou praticamente um turno só. Então, pô, muita incoerência para mim nessa parte, nessas seleções, que são praticamente as oficiais. Como eu falei, máximo respeito, mas eu discordo fortemente. Para mim, o João Vitor deveria estar em qualquer seleção que envolve os melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro 2021. Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião. Deixe nos comentários de vocês, eu vou ler, vou interagir, vou tentar. E, galera, se você discorda de mim, se você concorda com eles, tudo bem, tá? A gente vive num mundo que é justo isso, esse debate é muito legal. E, galera, antes de encerrar, falar o porquê o João Vitor tá com sangue nos olhos para a próxima temporada. Olha o comentário dele na minha foto, aproveitar até a propaganda, segue lá, Joe Vojnovic, né? O meu Instagram, e ele comentou, né? Eu falei, pô, mostrei a minha opinião ali, né? Escrevi quase tudo que eu falei nesse vídeo. E aí ele comentou assim, ano que vem tem mais. Então o cara tá com sangue nos olhos. O João Vitor parece ser um cara que não liga muito para essas premiações individuais. Ele quer o coletivo bem do Corinthians, ele fala muito disso nas entrevistas. Mas ele parece que tá com sangue nos olhos para a próxima temporada, falando que ano que vem tem mais. Ou seja, se ele foi o primeiro em cortes, em desarmes, em menos dribles sofridos, em duelos vencidos no chão, em duelos vencidos no alto, em disputa de bolas vencidas. Então ele quer ano que vem ter mais, ele quer continuar em primeiro do que todos, né? Não só contra esses 3, mas entre todos os zagueiros do campeonato, porque isso será praticamente um reflexo, né? Se ele fizer isso tudo, né? For o primeiro, deve mostrar um sistema defensivo do Corinthians mais sólido, uns jogos em que ele vai ser muito importante para o Corinthians. Então, eu acho que o seu comentário teve muito a ver com isso e parece muito que ele está empolgado para 2022. Querendo ou não, né? Parece que ele vai ficar no Corinthians com esse comentário falando que ano que vem tem mais. Então é isso, galera. Obrigado por assistir até o final. Um vídeo um pouco mais de opinião, né? Um debate que, querendo ou não, é um monólogo, mas tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também está deixando sua opinião aí nos comentários. Valeu, vai Corinthians. O João Vitor é monstro e deveria estar em qualquer seleção dos melhores zagueiros do campeonato. É nóis.